Bonjour. Estou aqui hoje num parque frio, mais gostoso. Não sei se dá para vocês verem. De manhã, fazendo um exercício para manter a forma, que é bom, né? Para não engordar. E estou aqui pensando em algumas coisas. Ontem eu estava pensando sobre o ministério de Jesus. E é engraçado que eu sou pastor e a gente tem uma avaliação pastoral, assim. A gente olha para um pastor e avalia ele da seguinte maneira: o cara começa numa congregaçãozinha, 5, 6 pessoas, a coisa vai crescendo, e aí a igreja começa a aumentar de tamanho, e aí ele começa a ser mais bem visto como pastor, e cresce, e cresce, e cresce. Daqui a pouco já tem uma congregação, 2 congregações, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E daqui a pouco ele tem uma grande igreja constituída, com prédios, estrutura, salas para a escola dominical, todas as coisas, e muita gente, de certa forma, poder sobre suas mãos, autoridade. E no final disso tudo a gente fala, esse é um bom pastor. É verdade, essa é a avaliação que a gente faz, mesmo que não queira, a gente olha rapidamente assim, vê a vida, vê o contexto e avalia dessa maneira. E aí eu comecei a pensar que Jesus, se a gente fosse fazer essa avaliação desse jeito, de Jesus, que a Bíblia diz que é o bom pastor, ele ia ser muito mal avaliado, porque ele começa no Sermão da Montanha pregando para uma grande multidão, muita gente e tal, e ele já começa com bastante gente, ele já pega, entre aspas, uma igreja pronta. Uma galera vai falando, um monte de gente seguindo, milagre e tal, não sei o que, papapá. E aí, ao longo da vida dele, ele continua pregando, de vez em quando fala que alguns dos seus discípulos o abandonaram, outros dos seus discípulos o abandonaram. Em certa ocasião ele fala algumas coisas mais duras e outros os abandonaram, a ponto de ele chegar para os seus 12 e falar assim: aí vocês querem ir embora? E Pedro fala: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? E vai, no final do seu ministério, digamos assim, aqui na terra, ele é trocado por Barrabás, por um criminoso. E todas as pessoas que, talvez muitas das que tivessem na sua trajetória ministerial, já tivessem ouvido alguma das suas pregações, chegam e simplesmente falam: não, solta Barrabás e prende ele. E no final, lá na cruz, depois de ter sido negado pelos seus próprios 12, traído por um, está a mãe dele lá. E algumas outras pessoas anônimas que a Bíblia não diz, mas muito pouca gente. É engraçado isso, né? Porque se a gente fosse avaliar Jesus como um pastor do século 21, a gente ia dizer que ele é um mau pastor. Ele começou com uma congregação grandona e terminou com quase ninguém. Mas por quê? E aí eu comecei a pensar em uma série de coisas, e estou pensando nisso desde ontem. E eu estava pensando numa coisa que é a causa e efeito, a lei da causa e efeito. Max Weber fala sobre isso também nos seus livros de sociologia e tal, mas eu não quero entrar nos assuntos pesados, não. Mas a gente vive por uma causa, o Evangelho existe por uma causa, e essa causa tem um nome, é Jesus, é o plano de Deus para as nossas vidas. Todos nós que estamos, todos aqueles que se dizem evangélicos, provavelmente se dizem por causa de alguma coisa, de uma experiência, de uma certeza, eu espero, né, que eles tenham tido em algum momento das suas vidas uma experiência muito forte, algo que marcou o seu coração, que selou as suas vidas. E aquela causa foi a razão de ter mudado de direção, mudado de postura, mudado enfim, de várias coisas. Mas em muitos momentos essa causa é esquecida, e aí essa causa ela gera alguns efeitos nas nossas vidas, né? Quando a gente para pensar no nosso momento de conversão, mesmo aqueles que nasceram em lar evangélico tiveram seu momento de conversão, assim eu creio. E essa causa, e essa questão, essa causa que gerou uma conversão, ela trouxe alguns efeitos para as nossas vidas.
Muitos cultos que a gente foi, a gente teve uma experiência tão grande com Jesus e buf, aquilo ali gerou um efeito enorme na nossa vida. E hoje o grande problema é que muitas igrejas e muitas pessoas estão querendo buscar os efeitos sem recorrer à causa. E às vezes a causa é esquecida ou é abandonada, porque Jesus ele sempre pregou a mesma coisa. A gente às vezes fala que tem pastor repetitivo, mas Jesus e João Batista, cara, eles só falavam a mesma coisa. Eles viveram do tempo ministerial deles aqui na terra martelando no mesmo assunto. E muitas pessoas começaram a largar essa causa, né? E querer só os efeitos, só os milagres. Isso é muito atual, é muito antigo, mas é muito atual. E esse é um perigo, cara. Eu tô aqui pensando hoje, nessa manhã, parei aqui, esse banquinho gostoso. E tô pensando nisso e queria deixar isso com vocês aí que tem seguido o meu videoblog. Não se deixem cair no perigo de buscar os efeitos sem recorrer à causa. Porque existe uma causa. E a causa é muito séria e é muito maior do que uma estrutura que está sendo criada, que às vezes sufoca a causa. É muito fácil tentar simular os efeitos. A gente corre o risco de produzir um ambiente de culto que simula os efeitos. Uma boa música, um clima gostoso, uma oração, uma palavra bem colocada, bem bonita, pessoas agradáveis, uma ambiência que simula efeitos e que nos levam a sentir os efeitos sem recorrer à causa. E aí é a semente lançada nos espinhos que vão sufocar ela. Então, minha gente, meus amigos, meus irmãos e sei lá quem está vendo esse vídeo, está seguindo o meu videoblog, existe uma causa e essa causa tem um nome, é Jesus. Ele é a causa das nossas vidas. Ele é a causa de vivermos o Evangelho. E eu queria estimular você. Esse vídeo não é para te deixar desanimado, de falar, pô, eu tô só seguindo efeito, a igreja só segue efeito, a igreja não serve para nada, e papapá, tem muita gente que vai por esse lado. Não é isso. Eu amo a igreja do Senhor. E a minha preocupação é que a igreja busque a causa. E os efeitos vão ser simplesmente a consequência de uma busca pela causa. Então vamos buscar a causa, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, uma semana boa e mais calorenta do que a minha, porque tá meio frio aqui. Eu acho que eu vou voltar a correr para esquentar um pouquinho. Tá bom? Que Deus te abençoe. Au revoir.